que daí, assim, uma coisa é a gente pensar, né, essa coisa de a situação em que a gente realmente é professor, professora, né, que a gente dá aula. Mas, assim, o estatístico, né, a estatística, e vocês que já fizeram ou estão fazendo a disciplina de laboratório já perceberam, provavelmente, né, ou se dão assessoria particular e coisa e tal, né, que nós temos, como é que eu vou dizer assim, essa função, né? Nós temos a gente exerce muito uma função de educadores, né? Nas mais variadas equipes, enfim, grupos que eu já atuei, né? E assim, com diferentes níveis, eu quero dizer, de profissionais que compõem aquela equipe, né? Muitas e muitas vezes, realmente, quando eu me via, assim, interagindo com aquele grupo, eu estava trazendo muito até o que eu tenho de experiência como professora, né? E isso, na verdade, é desde os primórdios, eu penso assim, da minha atuação como estatística, né? De explicar tanto assim, tanto na parte inicial, por exemplo, né, não no planejamento, mas eu digo assim, na hora que há uma proposta, sabe, sobre o que deve, o que será feito, por exemplo, com um conjunto de dados, né, ao fazer assim as reflexões e pensar junto com os pesquisadores ou quem estava contratando o trabalho, né, você sabe que eu tive uma consultoria estatística por alguns anos antes de entrar para a URGS, e nem sempre eram pesquisas acadêmicas, né? Nós éramos procurados para fazer análise ou, enfim, né, estatística de dados que eram dados que a gente pode dizer assim, para serem depois jogados na sociedade, né? Era atuando no mercado de trabalho sem ser na área de educação, né? Tipo, analisar pesquisas, eu estou falando lá do início da década, meados da década de 90, né? Então a gente fazia desde digitação, né? Tínhamos os recursos para isso, então, tipo, na época que questionários eram coletados em papel e coisa e tal, então trabalhar em pesquisa de opinião, então daqui a pouco tinha o cientista social, né? Olhei para a figurinha da Yara, hoje não tem ninguém me olhando aqui. Mas tinha um dos nossos clientes era agora não me lembro qual era o nome da empresa dele, mas ele tinha uma empresa de pesquisa de mercado, né? Era um cientista social e que nos contratava para fazer a parte desde a digitação dos questionários a análise estatística e relatórios, né? E então assim, nós, né, tínhamos que interagir com profissionais de outras áreas e muitas vezes, quando eu me recordo, assim, a gente tinha um escritório na Protásio, né, na Protásio Alves, eu me lembro da gente estar naquele escritório e era como se estivesse dando aula, né, as assessorias, e você sabe do que eu estou falando, né, e aí, inclusive, assim, eu não tenho dúvida de que foi isso que despertou muito em mim, né, o lado de lecionar, né? Foi um grande aprendizado, né? Enfrentar essa heterogeneidade, né? Dos nossos clientes. E o que eu percebo, assim, né? E agora até estudando as coisas de educação estatística, então eu quero falar um pouquinho dos conceitos formais que a gente tem dentro da educação estatística, já vou colocar a apresentação para vocês, né? É de fato, assim, quando a gente lida com uma heterogeneidade, né, em que, claro que isso vale para qualquer área, né, só que o nosso foco aqui é pensar na estatística, né, em que o conhecimento ou a destreza ou a familiaridade que os indivíduos têm para lidar, né, com os conceitos estatísticos, isso faz com que, né, nós profissionais, aí sejamos professores ou atuando como estatísticos mesmo, né, faz com que a gente realmente tenha que exercitar muito uma das habilidades que, inclusive, se vocês olharem, né, aparecem algumas, ou se não várias ofertas de trabalho para estatístico, que é
a facilidade de comunicação, né? Então, isso realmente, às vezes, até gera, né, alguns, eu ia dizer conflitos, que foi o que me veio à cabeça, porque eu já tive, né, e enfim, né, já tive vários depoimentos também de amigos e amigas estatísticas de ter conflitos ao interagir com profissionais de outras áreas, né? Mas não só conflitos, mas é a gente pensar e usar a criatividade para conseguir, como é que eu vou dizer, vencer a dificuldade que daqui a pouco o outro indivíduo, né, ou o grupo, enfim, tem. E vamos dizer assim, que é isso que eu quero comentar hoje, que não é culpa deles, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas e a gente pensar de onde que começa, né? E eu olhei lá, né, o fórum da BNCC e vários de vocês comentaram, né, fizeram comentários no mesmo sentido, né? Então vocês deu para perceber que vocês também, né, já observaram ou sabem ou enfim, né, que nós temos alguns defeitos, vamos dizer assim, né, na formação básica dos nossos cidadãos e cidadãs, né? Não sei se vocês querem fazer algum comentário, se vocês têm alguma dúvida antes de eu colocar minha apresentação, assim. Que eu fiz uma apresentação porque também depois vocês ficam como referência, né? Ou se tá tudo certo. Não vejo as carinhas de vocês, então eu não sei o que. Vocês estão aí ainda? Sim. Então tá bom. Ninguém tem câmera, tá todo mundo. Tamo aqui. E tudo bem? Posso seguir assim, então? Não sei se... Beleza? Acho que sim. Então tá bom. Por mim pode. Então tá bom, então tá bom. Aquela coisa, vocês me interrompam a qualquer momento, tá? Vocês andam muito quietinhos nessa aula. Final de ano. O ano tá acabando, todo mundo já meio bambo, né? Opa, peraí. Então, deixa eu ver aqui. Seis meses de quarentena já? Que loucura, né, Yara? Não tô aguentando mais, não. E vai longe a coisa, né, amiga? Vai muito longe. E o povo super... Sim, eu tenho vários conhecidos. A vacina. Ai, gente, não é assim, vacina. Pois é. E saiu, não sei se vocês viram, né, assim, a vice... Acho que é vice-coordenadora, vice-secretária, não sei como é que é agora exatamente a expressão da OMS, né? Comentando, quando sair a vacina, tem uma fila de prioridades, né? Claro. Né? Os em risco, os profissionais da saúde. Então, assim, Sim. A previsão dela para o Brasil é 2022, para uma vacinação em larga escala, né? E é isso. Eu penso que é bem por aí mesmo. Eu achei, assim, bem pertinente. Bom, mas vamos lá. Então, esse aqui já é para vocês. Tá? Ótimo. Pena que eu não posso ver as carinhas de vocês, mas assim... Tenho pensado... Tá todo mundo com cara de sono. Eu tenho pensado muito, assim, nessa disciplina, né? Até porque essa coisa de ser à distância realmente me frustrou muito, né? Não era o que eu tinha planejado. Não que para as outras, mas é que essa disciplina realmente ela é muito especial para mim, né? Aquela coisa, primeira vez que está sendo dada, etc. Mas vamos lá. Bom dia então para vocês, né? Espero que vocês entendam por que estão aqui, né?
hoje de manhã. Bom, agora eu coloquei esse slide, já tô, né? Então, assim, na verdade, toda a minha fala introdutória antes de começar a mostrar os slides para vocês, né? É a gente pensar, então, qual é a importância, né, da educação estatística para o profissional estatístico, tá? Bom, vou seguir aqui só para a gente pensar. Então, aqui um primeiro slide super... Eu vou dizer assim, acaba sendo algumas ideias que são super batidas, entretanto, elas têm que ser sempre mencionadas, tá? Quando a gente pensa na educação estatística, né, na verdade, e eu vou até compartilhar alguns artigos com vocês, né, pensando no lado aí da disciplina, uma das atividades é vocês, né, para que entra para avaliação, é fazer um resumo, né, uma resenha, enfim, resumo, resenha, né? Então eu vou compartilhar alguns materiais e não sei se vocês já olharam, mas, né, eu até sugiro, assim, não é ler todos os artigos, mas ler uma parte inicial de uma, não posso dizer que é de todos, né, mas de uma grande parte dos trabalhos que tratam da educação estatística. Começa a sua argumentação falando justamente sobre o papel da estatística e principalmente esse papel social que a estatística tem, né? Então vejam aí essa primeira frase, né? A estatística exerce um papel essencial na educação para a cidadania, né? E através dela buscamos entender, medir e descrever, né? E se vocês olharem, bom, importante ferramenta, né? Isso é uma coisa que nós, que somos da área da estatística, a gente está muito habituado, né? Que é super importante a gente, né, saber a estatística para usar no planejamento, na coleta, na análise de dados. Bom, na verdade, ela é essencial, né? Isso é a estatística, isso é a essência da estatística, né? Então, eu não tinha como não começar a aula de hoje colocando um slide que justamente reportasse, né, trouxesse essa ideia. Então, o que eu quero, né, comentar? Então, eu já usei esse slide, né, em algumas apresentações, né, eu já participei, assim, de mesas redondas, eu já dei mini curso de educação estatística, né, e eu percebo, assim, que o convite eventualmente vem justamente por ser uma pessoa formada em estatística, bacharel em estatística e envolvida nessa área da educação, né? E aí, se a gente pensa assim, para quem? Para quem que serve a estatística? Eu não tenho dúvida, né? Então eu coloco eu penso nessa figurinha que é para o mundo todo, é para todo mundo, né? O sonho de consumo é de que todos e todas tivessem, né, um mínimo de formação em estatística. Claro que o meu sonho de consumo é o máximo, né, que todo mundo, dependendo do seu nível de instrução, poderia alcançar, né, mas o meu sonho é que realmente a estatística tivesse ao alcance, né, de todo mundo. E aí, preparando o material para essa aula, né, eu encontrei algumas coisas assim um pouco mais, que até são mais novas, né, e aí isso aqui é uma newsletter de um projeto, né, que é a estatística para todo mundo, uma coisa assim, tá? Depois a gente pode olhar direitinho o que é essa sigla. Eu estou apontando aqui com o cursor na referência que está bem embaixo, é o, né, ISLP, né, ISLP, né, que é um nome novo de um grupo dentro de um grande grupo, né, que é o IASE, né, que é a Associação Internacional de Educação Estatística, que faz parte do ISE, né, que o ISE é a Associação Internacional de Estatística. Então, dentro da Associação Internacional de Estatística, né, que a gente chama de ISE, né, aportuguesando a sigla, né, e existe, então, o IASE, né. E aí, E aí, lendo essa newsletter, né, uma newsletter de dezembro de 2019, existem alguns países que fazem parte desse projeto, e aí eles estavam nessa newsletter fazendo, né,
como o nome está dizendo aí, a introdução apresentando os coordenadores de alguns dos países, os novos coordenadores de alguns dos países. Então, esse senhor aqui, chamado Eduardo, né, ele fez esse comentário aqui na apresentação dele, né? Eu acredito que todo ser humano é um estatístico em algum nível, né? Eu adorei, tipo assim, né? É exatamente o que eu penso, né? Não sei como é que vocês pensam com isso, né? Sobre isso, enfim, todos nós somos um pouquinho estatísticos, né? Bom, e aí aqui depois ele segue a fala, né? Nós precisamos entender que o mundo, né, ele está cheio de informações ao nosso redor, né? E isso que a gente pode usar todas as informações, organizá-las, enfim, né? E tomar isso como referência para as tomadas de decisão. E quando eu projeto, né, esse slide aqui, e dependendo, enfim, do público que eu tenho, né, em outras ocasiões eu já fiz a mesma provocação, eu pergunto para as pessoas se elas já usaram estatística na vida, e mais, né, e claro, quando eu estou num público em que eu já posso falar de inferência, né, eu pergunto se as pessoas já fizeram inferência estatística na vida, e aí muitos começam a refletir, né, então em sala de aula, aí pensando, né, principalmente assim, em aula para outros cursos, né, acho que quem foi meu aluno de amostragem é capaz de já ter contado essa experiência que eu normalmente faço, né, as pessoas, eu tive uma bolsa que o meu professor, então, né, vem muito uma coisa formal, e aí, né, eu trago a ideia de que eu acredito que, se não todos, né, mas pensando em turma de adultos, provavelmente todos um dia já fizeram, por exemplo, macarrão, né? E quando a gente faz macarrão é um momento em que a gente usa muito, né, a inferência estatística, né? Que é provar, por exemplo, um fio de macarrão. E isso, claro, serve para a cozinha em geral. Você pode fazer isso com qualquer alimento. Eu normalmente uso o macarrão porque dá para fazer todo um teatrinho, né? E na medida que a gente prova um fio do macarrão, a gente consegue tomar uma decisão se já está na hora de escorrer o macarrão ou se ainda vai deixar mais tempo cozinhando na panela, né? E baseado numa amostra, a gente tira uma conclusão sobre a população. Então, realmente eu acho que né, em algum nível todo mundo é um estatístico, né? Agora eu acabei de dar um spoiler lá no fórum sobre os exemplos, né, contra-exemplos de usar a estatística. Por exemplo, a cozinha, né, pode ser, né, um grande exemplo, né, que a gente faz o uso cotidiano realmente da estatística, né, de certa forma. Bom, então o que eu quero comentar com vocês? Dentro da educação estatística, tá? Então eu coloquei... eu coloquei... Agora eu tô me dando conta que eu coloquei os nomes aqui, mas eu não coloquei as referências, tá? Exatamente. Depois deixa eu até... Vou anotar isso aqui para eu não esquecer. Para vocês terem direitinho essas referências, para aqueles que ficarem assim mais curiosos, espero que fiquem, né? De ler alguma coisa a mais, tá? Mas nós temos assim 3, eu até coloquei importantes competências. Então isso aqui é muito o pilar, vamos dizer assim, do que a gente pensa dentro de pesquisa em educação estatística, tá? O que nos motiva, né, a nós pensarmos em em maneiras de ensinar estatística, né? Tá? Então é pensarmos que as competências ou habilidades, tá? Dependendo do material que a gente procura, também pode chamar de habilidade, né? Que a gente procura ou pensa em desenvolver, o que a gente quer observar se está bem ou mal desenvolvido é o letramento estatístico, o raciocínio estatístico e o pensamento estatístico, tá? O letramento, se a gente for olhar, aí assim, tem alguma... Bom, deixa eu até comentar aqui, né? Nós temos algumas referências,
né? A Ramsay, a Garfield, né? Chance, agora não tenho certeza se é homem ou mulher. Delmas, eu acho que é um homem. E o Celso Campos, tá? Aqui nós temos um conjunto de referências que falam sobre o letramento estatístico. Só um pouquinho que eu vou ter que pôr meu computador na tomada. Tudo bem fácil. E se a gente olha, na verdade, essas competências, elas ao longo do tempo, né? Então, até se vocês olharem, tem uma referência aí que é de 98, né? E vai até 2011, dentro do que eu tinha, né? Um dos livros, tá? Que eu usei é o livro de... Vocês estão enxergando, né? Também. Que é o livro de Educação Estatística, tá? Que é justamente do autor, é o Celso Campos, né? Que é essa referência aí de 2011. Eu tenho estudado bastante nela, não sei se vocês enxergam, né? Os 500 post-its e coisas, enfim, que tem nele, né? Então, na verdade, assim, são competências, né? Que ao longo do tempo vem sofrendo algum tipo de modificação, ou daqui a pouco algum autor ou autora traz um olhar um pouco diferente. Mas de uma maneira resumida, que eu quero comentar com vocês, tá? O letramento estatístico, né, ele nada mais é, digamos assim, ele é uma das habilidades, de certa forma, mais... Eu não sei, isso é muito o meu ponto de vista, tá? E talvez seja o ponto de vista justamente por eu ser estatística, né? Mas eu vejo assim como a competência talvez um pouco mais fácil, é que eu não sei se é fácil a palavra, tá? Mas de a gente conseguir talvez observar, até tentar mensurar, né? E mais ainda procurar métodos ou maneiras, enfim, de desenvolver. Então veja o que diz essa competência, né? A competência das pessoas de interpretar e avaliar criticamente a informação estatística, além de discutir ou comunicar suas ideias sobre tais informações. O letramento estatístico está muito voltado, e algumas das referências que a gente encontra fala até assim, tipo, como se fosse capacidade de fazer interpretação de gráficos e tabelas, por exemplo, que são divulgados na mídia, tipo num jornal, numa TV, né? Então é o indivíduo conseguir ver aquela informação estatística, que, por exemplo, pode estar numa tabela, pode estar num gráfico, né? Ou mesmo, talvez, numa medida resumo, mas as referências até dizem mais sobre algumas maneiras de visualização de dados, serem capazes de entender o que aquilo significa e mais, criar até algum tipo de argumentação, fazer uma discussão e até conseguir comunicar, né? Então, o letramento, ele não está muito ligado ao fazer estatística, mas mais consumir a estatística, vamos dizer assim, né? Tanto que a Ramsay, né, até coloquei aqui, eu gosto bastante do que ela diz, né? Eu não cito outros autores tão especificamente aqui ao longo dessa apresentação, né? Mas o que ela diz, né, é o seguinte, então veja o que está ali na primeira frase, né? O que eu mais, assim, eu adoro citar a Ramsay nos meus trabalhos, né? Porque realmente está muito relacionado com as minhas ideias, né? Não que outros autores também não façam esse tipo de relação, né? Mas a Ramsay, então, diz, identifica os componentes do letramento relacionando com o quê? Com a educação para a cidadania, né? Segundo a autora, para nos tornarmos bons cidadãos estatísticos, devemos entender o suficiente para consumir as informações que permeiam nossa vida diariamente, sendo capazes de pensarmos criticamente sobre essas informações, de modo a tomar boas decisões com base nelas, né? Porque o que a gente tem que pensar um pouco é, às vezes, a maneira com que se ensina a estatística, né? Que eu posso ter alguém que sabe, vamos dizer assim, ler um gráfico, mas não
consegue, por exemplo, criticá-lo, né? Não consegue extrair mais informações, por exemplo, além do que aquele próprio gráfico diz. Por exemplo, inserir um gráfico em um contexto e dentro desse contexto fazer algum tipo de argumentação. O letramento estatístico, né, ele tem muito a ver com o nosso letramento, né? A capacidade de leitura, né? Quando a gente pensa no letramento de ler, escrever, enfim, mesmo, né? A gente sabe disso, né? Nós temos, infelizmente, né, pessoas que são capazes de ler, entretanto não entendem aquilo que estão lendo, né? Nós temos o que a gente chama um analfabetismo funcional, né? Embora o sujeito consiga ler e escrever, ele não interpreta, né? E o letramento estatístico tem exatamente a mesma ideia, né? Bom, entre as outras competências, o que a gente tem, tá? E eu não estou dizendo que aqui tem uma ordem, tá? Inclusive, a gente tem alguns autores que exploram o quanto que essas competências podem até ser chamadas ou vistas como independentes ou dependentes umas das outras, né? Vejam o que é o raciocínio estatístico. Na verdade, assim, a gente pode pensar no raciocínio de um modo geral, né? Qualquer coisa que a gente tenha que raciocinar, a gente tem que usar, por exemplo, um processo lógico para chegar em alguma coisa, né? No livro do Campos, ele inclusive começa o capítulo, né, em que ele fala sobre o raciocínio estatístico, falando do raciocínio em geral, né? Com a definição do que traz o dicionário, o Aurélio mesmo, né? Mas o raciocínio estatístico, então, envolve o quê? A conexão de ideias e conceitos estatísticos. Significa, então, vejam, um processo estatístico, né? Compreender um processo estatístico e ser capaz de explicá-lo. Significa interpretar por completo os resultados de um problema baseado em dados reais, né? O letramento, ele está bastante focado, então, assim, um indivíduo pode ser letrado estatisticamente, mas pode ser que ele não execute, por exemplo, uma análise estatística, né? Para eu fazer uma análise estatística, né, pensar, né, então é o que está aqui no final do slide, né, em resultados baseados em dados reais, eu preciso ter o que desenvolvido? O raciocínio estatístico, né? Que daí eu preciso olhar para um processo, por exemplo, eu preciso saber, um exemplo bem tranquilo. Existem tipos diferentes de variáveis e a gente já sabe, né? Eu não posso fazer qualquer tipo de gráfico para qualquer tipo de variável. Então, eu tenho que estabelecer um raciocínio estatístico para tomar uma decisão de qual é o melhor gráfico, por exemplo, para fazer para um determinado tipo de variável, né? Estou usando exemplos bem simples aqui, mas é claro, e principalmente na nossa área, né? A gente executa, a gente utiliza o raciocínio estatístico o tempo todo, né? Tanto que daí quando a gente vai, por exemplo, estudar algo novo na estatística, uma das primeiras coisas é, né, compreender o processo estatístico que está ali por trás, né? Claro que eu estou aqui, raciocínio estatístico, pensando numa coisa bem mais simples e mais geral, né? Bom, e aí vem o pensamento estatístico, tá? Por exemplo, o Delmas diz, né, que tem duas maneiras para a gente olhar essas três competências, e uma das maneiras, né, que eu vejo é que está tudo relacionado, o letramento, o raciocínio e o pensamento. E aí veja o que diz aqui uma definição para o pensamento, né? Capacidade de relacionar dados quantitativos com situações concretas, admitindo o quê? A presença da variabilidade e da incerteza. Escolher adequadamente as ferramentas estatísticas, enxergar o processo de maneira global, explorar os dados além do que os textos prescrevem e questionar espontaneamente os dados e os resultados, né? Então, daqui a pouco, de certa forma, a gente pode quase que ir além, né? Eu posso ter um raciocínio estatístico bom, né? Ou seja, eu entendo o processo, eu consigo fazer uma análise, mas eu não consigo, ir além disso. O pensamento estatístico, né, vai além ainda, né? É essa maneira
que eu enxergo. Por exemplo, eu entendi todo o processo, eu consegui produzir os resultados, ok, né? Eu sou, né, tenho um letramento estatístico que já me ajuda nisso, eu consegui estabelecer o raciocínio, mas quando eu vejo aqueles resultados, eu, por exemplo, eu posso inclusive pensar se aqueles resultados valem para um outro contexto, né? Se vale só para aquele, né? E aí vir as perguntas, etc., né? E isso então faz parte do que a gente chama o pensamento estatístico. Pensar em atividades, pensar em maneiras, né, de desenvolver tanto o raciocínio como o pensamento estatístico, esse é um grande desafio da educação estatística, né? Tanto que, em geral, né, a gente vê trabalhos que falam muito do letramento estatístico. Eu, inclusive, sou uma pesquisadora, né, em que eu me refiro muito mais ao letramento estatístico do que pensamento e raciocínio, né? Porque são coisas que daí já são realmente um pouco mais difíceis, vamos dizer assim, de mensurar. Esse início aqui da definição do pensamento estatístico, que é as pessoas entenderem, né, que existe a variabilidade e a incerteza, isso é um pouco difícil, né, pela realidade que a gente tem no nosso ensino, tá? Então, eu quero comentar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? Não enxergo vocês, tudo bem até aí? Se alguém puder só... Tudo certo. Então tá bom, Então tá. Então assim, o que acontece na vida real, né? Aí isso é uma coisa que eu penso bastante, né? E claro, como aqui a gente está falando da educação estatística, né? Eu quero conseguir até o fim dessa apresentação fazer um link com a nossa profissão também, né? Mas o que acontece então na vida real? Se vocês entenderam o que são essas competências, né? Que a gente, vamos dizer assim, pode pensar como sendo competências importantes a serem desenvolvidas para que, né, enfim, se saiba, vamos dizer assim, estatística, né? Na escola básica, geralmente, tá? Quem dá aula, enfim, quem tem o conteúdo de estatística é o professor ou professora de matemática, né? O conteúdo de estatística, ele tá na disciplina de matemática. Entretanto, outros tópicos, né? Eles, na verdade, outros tópicos não, né? Os tópicos de estatística, na verdade, a gente pode ver que está em qualquer área do conhecimento. Acho que, né, a Yara mesmo já comentou, né, sobre isso. Então isso aqui é uma questão do Enem, né? Tem ali um gráfico de setores, né? A questão começa ali, o gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Né? Aí depois ali tem a pergunta, as alternativas, né? A fonte é o INCRA, Estatísticas Cadastrais. Aí, de que área vocês acham que essa questão é? De que prova que é do Enem? Geografia? Não sei. Não? O que o pessoal acha aí? Eu ia dizer geografia também. Geografia? Uhum. É ciências humanas, né? Daí Opa. geral. Aí tirei aqui, ó. Se tu fala que geografia é ciências humanas aqui no Rio Grande do Sul, eles te matam. Em São Paulo é ciências humanas. Mas é aqui no Rio Grande do Sul, não. Ciências humanas, é que daí as áreas, né, lá do Enem, né? Que aqui o pessoal é bem rigoroso, assim, de falar que é parte de ciências exatas e da Terra, né? Uhum. E lá em São Paulo, na USP, por exemplo, é junto com a FEFELESH, né? O curso de geografia. Sim, E aqui é no IGEL, né? Que é junto com a geologia, né? Geologia. Eles são bem... Eu sei porque o meu amigo, meu pai, ela é professor na geografia lá, e eu fico zoando com ele, e ele fica pé da vida com ele. Eu falo que é de humanos, tá? Então... Cuidado. Cuidado.
Bom, mas do Enem, essa prova aí é de ciências humanas e suas tecnologias. Pois é. Né? Aí, claro que daí a gente se questiona, né? E quem é que ensina gráfico no colégio? Né? Se a gente olha, assim, o conteúdo tá, aí se vocês olharam lá BNCC, nitidamente na matéria de matemática. Não que não esteja, não apareça na geografia e coisa e tal, né? Mas, tipo, a responsabilidade é do prof de matemática, né? Sim. Mas aí o que acontece? Que ligação que eu quero fazer com vocês, tá? A questão é que como é que são os nossos profs de matemática, né? Todo mundo aqui já foi aluno de algum professor de matemática, né? E também não estou dizendo que são todos e todas, né? Você sabe que, claro, né? Mas o que acontece, tá? Quando a gente olha a maneira com que os conteúdos são ministrados, né? E aí isso aqui a gente facilmente encontra na literatura da educação estatística, né? Que é se pensar muito no raciocínio matemático versus o quê? O raciocínio estatístico, né? Isso tudo tem a ver com aquela última competência que eu falei para vocês da educação estatística, que é justamente o raciocínio estatístico. Agora, como é que se desenvolve isso, né? O que acontece é que o que a gente vê muito em sala de aula existe muita atenção, né? Existe muito, assim, muita gente dando aula de matemática utilizando o raciocínio matemático, que é uma coisa, assim, muito determinística, né? A gente tem que fazer uma conta, tem que chegar no valor, ele tá certo ou tá errado, vamos dizer assim, certo? O raciocínio estatístico é completamente diferente disso, né? O que acontece é que, assim, é muito comum que os conteúdos, os conceitos estatísticos sejam dados da mesma forma que os conceitos, o conteúdo de matemática. Então, é usado o raciocínio matemático para os conteúdos de estatística, né? Então, agora, eu quero fazer assim, agora muita dificuldade, se puderem pegar a calculadora, abrir Excel, coisa e tal, né? Eu quero mostrar para vocês algumas situações. Isso aqui é tudo na minha cabeça, tá? Então, a gente está lá numa sala de aula, a gente está lá observando o professor, tá? O professor, ele dá um exercício. Ele diz, seja os números 3, 4, 6 e 7. 7, 6. Vocês conseguem calcular a média para mim aí? 20. 5, né? Será? Fiz conta errada? Não sei. Mas alguém Essa hora da manhã. Pô, eu disse assim, né? Mas é pra... Mais alguém fez a conta aí? É a soma da 20, não é? Alguém? Tá todo mundo já. Sim, deu 5. Pra mim também. Ai, que bom, que bom. Que bom. Não tô tão ruim assim. Dá 5, dá 5. O professor ensinou a média, certo? Calcule a média, né? Dá uma série de números. Vocês concordam? Tô ensinando média. Né? Calcular. Sim, é isso. Quando a gente olha os livros didáticos, vários propõem exercícios dessa forma, tá? A gente olha questões do Enem mesmo, ou de vestibular, ou enfim, né, de provas, de concursos, né? Calcule a média. Agora, o que isso fez ou contribuiu para o letramento estatístico, né? Até vou chamar de letramento, ou mesmo para o estudante, ou enfim, ou quem está aprendendo isso, a desenvolver o raciocínio estatístico, né? Então, eu quero agora colocar uma outra situação. Uma situação 2. O professor dá um exercício, né? Aí veja, então agora vem, né? A família Silva tem feito a seleção do lixo na sua casa. Nas últimas 4 semanas, a família descartou por semana 3 quilos, 4 quilos, 7 quilos e 6 quilos de lixo reciclável. Calcule e interprete a média. Você sabe dizer para mim quanto que deu de média aí? É a mesma coisa, né?
São os, né? São os mesmos. Né? Agora, né, tem o cálculo, mas, por exemplo, o resultado aqui ele tem uma unidade de medida, que é em quilogramas, né? E já é pedido que se faça uma interpretação, né? Portanto, a família Silva descartou, em média, 5 quilos de lixo reciclável por semana. Então, aqui a gente já tem uma situação, né, em que há já uma contextualização, né? O professor aqui já pode falar um pouco sobre reciclar lixo, né? E utilizando a estatística, pode comentar se 5 em média por dia é muito, é pouco, né? Fazer algum tipo de relação com outros dados, informações que se encontre, certo? Bom. E agora aqui nós temos uma terceira situação. O professor também dá um exercício. Ele começa assim: converse em casa sobre a reciclagem do lixo. Tá, e o professor vai lá, ele dá slides, ele mostra um vídeo, tá? Esse é aquela professora que, né, aquele professor que já está engajado, né? Com a ajuda de uma balança, pese o lixo reciclável das próximas 4 semanas na sua casa, né? Essa semana é contada de segunda a domingo. Se for preciso, peça ajuda de alguém em casa. Anote os 4 pesos obtidos em quilogramas. Calcule e interprete a média. Quanto que dá aqui o resultado da média? Vai depender de cada aluno. Não sabemos, né? Sim. Aqui a gente não tem uma solução única, né? Sim. Tá? Essa aqui já é uma situação, né, que vem sido muito defendida na educação estatística, que é justamente a gente fazer propostas, né, que vão, muito provavelmente, né, contribuir, né, para o letramento, para o raciocínio. Sim. E, quiçá, até para o pensamento estatístico desses estudantes, né? E dá para fazer, inclusive, integrações com outras disciplinas, né? Exatamente. E aí vem o que a gente chama os temas transversais, né? Falar de reciclagem de lixo, super importante. A gente pode, né, falar sobre meio ambiente, sobre saúde, enfim, né? Bem-estar social, né? Porque daí nessas alturas esse lixo vai para alguém que pode ir para uma reciclagem, né? Que vai gerar Sim. até rendimento em cima disso. Bom, enfim, a discussão aqui pode ir realmente super longe, né? E aqui até tem mais só um slide, né? Que aqui a gente, dependendo, né, do nível agora de escolarização, porque, veja, isso aqui é um exercício que a gente pode pensar desde, assim, os pequenos, de certa forma, claro, com adaptações a gente vai conseguindo, né? E até o nível superior mesmo. Eu já fiz experiências desse tipo em sala de aula na URGS, né? Que é o pessoal ficar coletando dado ao longo do semestre ali, né? E aqui a gente tem um grande ganho, né? Que é falar sobre variabilidade, né? Porque será que todo mundo da turma vai obter o mesmo resultado? Será que sim? Não. Provavelmente não, né? Cada casa tem um hábito. Vai ter aqueles que não fazem seleção de lixo, né? Tem assim. Que eu sempre penso na criança ou no jovem chegando em casa e brigando com os pais porque não fazem seleção do lixo que descobriu na escola. E isso acontece, né? Isso acontece, né? Bom, e aí aqui já, veja, então aqui é só para colocar uma situação, né, em que a gente pode ter como objetivo, né, ensinar a média, e aqui eu estou usando um conceito que a gente sabe é super simples na estatística, né, mas vejam tudo que é possível fazer, né. O que acontece, né? Inclusive daí a gente tem um respaldo teórico para falar um pouco disso, né? E eu agora até trago isso, né?
tem um autor, que é o Escovismose, né? Olha, Escovismose. Opa, tem alguém chegando, peraí. Não. Amanda chegando. Bom dia. Bom dia, Amanda. Tô terminando aqui os meus slides, tá? Então, o Escovismose, ele descreve, ele é um pesquisador da área da educação matemática, né? Mas se encaixa muito para as coisas que são investigadas na educação estatística. Então, ele é um autor que aparece bastante mesmo nas nossas referências, né? Então, aquela situação 1 em que o professor dá os números, né? E diz calcule a média, né? É uma situação que é chamada da matemática pura, né? A situação 2, em que o professor contextualiza, a professora, né? Estou usando muito o masculino, né? A professora contextualiza, né? A família, a Silva recolheu e tal, é o chamado situação 2, que é a semi-realidade, né? Os estudantes não produzem os dados, mas os dados são dados dentro de algum contexto, né? Algo que inclusive existe na realidade. Então ele chama isso de semi-realidade. E a situação 3, que é o que muitas vezes, para não dizer sempre, é o que a gente coloca como objetivo, é trabalhar o quê? Com a realidade. Ou seja, fazer coleta de dados, né? Dentro de, enfim, das situações, enfim, que a gente possa pensar. E agora eu coloquei aqui em forma de pergunta, né? Porque eu acho que até assim, acho não, né? Vocês tocaram já no assunto no fórum sobre a BNCC, né? Por que será que os professores não ensinam estatística na escola básica? Ou ficam bastante na situação 1 aí do Escovismose, na situação em que trabalha os conceitos de estatística como se fosse... não é como se fosse, né? De certa forma, é um conceito matemático também, né? Pode ser visto assim, né? Mas por que ficam na situação da matemática pura? Por que vocês acham? Eu não sei, eu acho que eu tenho a impressão de que a maioria dos professores de matemática não tem o conhecimento necessário para fazer esse link, para fazer essa discussão, assim. Esse é um dos motivos. Né? Isso a gente encontra na literatura, né? A formação dos nossos professores de matemática, e mesmo se a gente pensa também daí nos professores das outras disciplinas, né? Sim. Aquelas que podem estar envolvidas também, né? Sim, com certeza. A geografia, seja humana, exata, não interessa, né? Sim. Nas ciências, enfim, né? A formação estatística, né? O letramento estatístico dos nossos professores é deficiente também, né? Ainda mais para ensinar, né? Então, uma coisa que tem se feito, né? E pelo menos no Brasil, dentro do GT12, a gente está investindo muito nisso. Você sabe que é melhorar a formação dos nossos professores, né? E aí o que acontece? Quando um professor se defronta com isso aqui, essa aqui é uma outra argumentação, não é que se defronta, mas vamos dizer assim, tá? Ela pensa na situação 3. Isso que está aqui, que eu coloquei com interrogações, né? Que a gente encontra na literatura, mas a gente nem precisa ver isso escrito. Isso tira aquele professor, aquela professora, o quê? Da sua zona de conforto, né? Isso aqui é muito confortável, não é? Sim, porque tem o resultado certo já. Exatamente. Eu sei quanto vai dar. E muitas vezes também é mais conveniente, porque o livro do professor já vem com as respostas, né? Exatamente. Então, tipo, é que esse exemplo é bem simples, mas pode ser algumas coisas mais complicadas. Claro. Eu trouxe um exemplo simples que é para a gente poder refletir um pouco, né?
Aqui e aí o livro já vem com a resposta. Isso, então... esse aqui também, a semi-realidade, ali também já é bonitinho, né? Agora, quando tu pensa nisso aqui, e isso aqui é a estatística, né? Vocês concordam? Sim. Isso é estatística. Porque, inclusive, aqui, o que nós temos? Aqui traz, e até eu coloco em interrogações, algo, e que se nós tivermos medo disso, nós nunca seremos bons estatísticos e estatísticas, né? É a incerteza. Eu não sei quanto vai dar. Né? E essa relação que eu quero fazer, porque o que isso tudo tem a ver com o profissional da estatística? Né? O tempo todinho a gente lida o quê? Com a incerteza. Eu não sei quanto vai dar. Quando a pesquisadora vem, né? E mesmo que ela já tenha os dados coletados, ao pensarmos em fazer análise estatística, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Aí a gente precisa conhecer, né, os dados, a gente precisa resumir a informação, né, e depois comunicar isso aí. Agora, se a gente pensa que aqueles sujeitos, né, que horror, vou ser má agora, né, mas assim, os nossos colegas de trabalho, profissionais de outras áreas, né, os nossos pesquisadores e pesquisadoras que vêm ter consulta com a gente, né, ou mesmo a gente vai dar, enfim, uma aula particular e tal. Eles tiveram esses professores de matemática, né? Eles tiveram a cadeira de estatística. Então, vou até pensar assim, gente que já está no nível superior. Mas tiveram a cadeira de estatística com um profissional não estatístico, que teve a formação com aqueles mesmos professores de matemática e que enxerga, então, a estatística como sendo o quê? Matemática. Né? Então, a gente tá, não tô nunca afirmo que é todo mundo e coisa e tal, mas nós estamos cercados de sujeitos, né, que têm deficiências no seu letramento estatístico, porque, infelizmente, não tiveram oportunidade de ter isso muito bem desenvolvido, né? Eu vejo muita melhora, né? Mas vocês tocaram num ponto bem importante sobre a BNCC, né, que está muito bonito no papel, mas eu não sei se sai do papel, né? Não sei se adianta ter aquilo tudo muito lindo e maravilhoso escrito, quando a formação, né, de quem vai dar aula continua sendo a mesma. Bom, né? Aí tem lá um último slide em que uma das coisas que eu toco, que a educação estatística vem dizendo, é que nós temos que investir na formação continuada dos nossos professores e professoras, né, do ensino básico, né, e não restrito só aos da matemática, né. Certo? Deixa eu só ver aqui. Tranquilo? Estão acompanhando? Beleza? Então tá bom. Bom, então assim, pensando nessas ligações, né, eu quero só mostrar algumas coisinhas para vocês, né, que assim, eu até chamei cotidiano, né, esses slides, né, que quando a gente pensa nesse analfabetismo estatístico, não sei, né, da nossa população, agora pensando assim, a população em geral, né, mas se a gente pensa, vejam, isso aqui tá bem explícito, né, ali na tela, não sei se, como esse gráfico já tem alguns anos, talvez vocês já tenham visto em alguma aula minha, né, mas é da Globo News, né, em que vejam o defeito de fábrica que tem aí, né, e se a gente pensa, né, que no slide anterior, né, o que isso tem a ver, né, com o profissional da estatística. Bom, se tem alguém lá, se tem um cientista de dados, né, na Globo News produzindo esse tipo de gráfico, né, é gritante, né, é grosseiro. Esse aqui é um gráfico que tem aparecido em 400 apresentações da área da educação estatística, né. Vocês conseguem perceber, né, o problema?
Esse valor aqui, né? É menor que esse. E a barra é maior, né? Sim, ele é menor que o segundo ali também, né? Dá pra estar abaixo daquele. Então é uma coisa assim, né? É claro que aqui tem toda uma discussão, né? Mas querendo, na verdade, enganar o público para mostrar que em 2013 a situação inflacionária no Brasil estava pior do que os outros anos. Exatamente. Aqui a gente enxerga, inclusive, a motivação. Discurso, né? Que discurso que eles estão querendo fazer. E aí, quando daqui a pouco, tu tá ali consumindo um negócio que é na TV, que fica ali pouco tempo exposto, né? E tem um jornalista falando, que será né, que a gente consegue captar, tu tem que estar muito atento e tu tem que ter uma percepção muito boa, né? Mas é bem isso, né, Yara? Eu não tenho dúvida, porque aqui foi aquele período em que a Globo estava massacrando, né? Massacrando o governo que estava, enfim, né? Enfim. Sim. Aí, aqui tem um outro exemplo, esse aqui eu achei muito legal, tá? Esse aqui foi feito por um estudante da minha turma da disciplina que chama Estatística Aplicada, do PPG de Ensino de Matemática, né? Que era também assim, tipo, encontrar alguma coisa, né? Então ele nos trouxe esse gráfico aqui, que também, né, também tem um contexto aqui social, enfim, né, político, sei lá, mostrando o aumento da taxa de desemprego no período, tá? Eu não sei se vocês conseguem enxergar, depois vocês olham melhor aí os slides, né? Mas é o período de 2012 a 2015, e aqui é a informação do trimestre. Tá, um trimestre de cada ano. Isso, é o segundo trimestre de cada ano, tá? Então, quando a gente olha aqui, o que aconteceu com o desemprego? Primeira conclusão imediata. Que aumentou. Aumentou. Muito. Muito. Tá? O gráfico original é esse. Que lá tem um dado resumido, né? Ah, sim, que eles esticaram a escala, né? Exato. Aqui vai de 0 a 9, né? E aqui começa no 6,5 e vai até 8,5. Agora, isso é o que foi divulgado na Globo. Ai, tô dando nome aos bois, mas enfim, temos que dar, né? Mas é. E esse aqui são os dados do IBGE que a Globo... Não que as outras emissoras não fizessem também pior, Sim, né? é porque é o que estava disponível, né? Enfim, que esse aluno trouxe, né? Sim, mas não é só atacando a Globo em si, né? Não era só ela. Agora, pensem quem é que vai atrás da informação original para ver, né? Esse é o que o cientista de dados da Globo fez. Estou chamando cientista de dados, mas né, pode ter sido, enfim, qualquer pessoa lá. Mas de certo, foi o que analisou os dados. É o jornalista que analisou os dados, né? Sendo que esse aqui que é o dado, enfim, original. Né? E aí a gente vê que tem essa oscilação, essa flutuação temporal esperada, né? E nada assim tão gritante, né? Mas justamente era o período em que queria se mostrar que realmente a nossa situação estava indo pro brejo, né? Essas são as coisas que daqui a pouco, né? Agora até pensando um pouco no fórum lá, né? Mas é muito interessante a gente explorar o nosso mundo ao redor com esse olhar crítico, né? Tá? Porque as coisas realmente, né? Não sei se vocês acompanham, enfim, conhecem, né? Imagino que até conhece o Nexo Jornal, né? Sou super fã. O Nexo traz, assim, umas matérias, e principalmente envolvendo estatística, eu vou dizer assim, adoráveis, né? E até eu vou compartilhar com vocês, que agora a gente só consegue ler se for assinante mesmo, né? Porque o Nexo estava também precisando de uma força, né? Mas dessa matéria aqui eu tenho o PDF, que é Como Mentir com Gráficos. Não me lembro se eu já compartilhei com vocês alguma vez. O nome do link tá ali. Como Mentir com Gráficos, né? 7 detalhes que pode te enganar.
E um dos exemplos é esse aqui, né? Que daqui a pouco faz um gráfico de setores, né? Gráfico de setor ó, que legal. Não é legal, né? Ó, que fecha assim um pouquinho mais do que 100%, né? Ninguém faz a conta. Não sei se vocês viram, agora até podia ter... foi divulgado alguma coisa das eleições lá dos Estados Unidos, colocando os gráficos de setores, assim, que fecham mais do que 100%. Nossa, assim, umas aberrações. É que o gráfico de setor já não é legal porque é difícil de ver a proporção, né? Tipo, se é mais de 2 categorias, né? Sim, já começa... Quando é 2, beleza. Quando é 2, a gente consegue ter noção, assim. Mas mais do que 2, você não consegue ver. Depende como tá as proporções, na verdade. Até, né? Dependendo do jeito que ele é meio difícil a gente ver o que quando tá 5 e quando tá 7. Sim, verdade. Fica muito parecido, né? E claro, e nesse caso aqui, então, essa matéria até mostrando, né, o que deve se fazer, né? E aqui seria um gráfico de barras, né, que não impede com que, né, eu não tenho que fechar 100%, mas eu tenho que mostrar só que o celular tem mais, né, Sim. do que o computador, né. Depois até vou compartilhar também, deixa eu anotar aqui. Porque essa matéria realmente tá muito legal com algumas coisas que a gente pode fazer. Mas o que é, assim, por que colocar esse exemplo, né? Que daqui a pouco na mídia aparece, né? Isso aqui é bem pensando no consumo da informação estatística. Se você não tem esse letramento estatístico, você nem percebe esse tipo de defeito, por exemplo, né? Que está apresentado aqui nessa pizza, né? Enfim, né? E aí o que eu quero propor, né, para vocês, enfim, mas é para a gente pensar. Você sabe que tem uma tarefa agora para o final do semestre, que é pensar em algum, eu chamei de objeto, tá, de aprendizagem, mas assim, eu estou pensando em uma coisa, um termo bem genérico, né, mas é a gente pensar o que a gente pode fazer em sala de aula, né, mas aqui, até assim, pensando muito, né, que vocês estão se formando estatísticos, essa sala de aula não precisa necessariamente ser aquela sala, né, a nossa sala de aula tradicional, né, mas a sala de aula em que vocês vão estar no seu ambiente de trabalho, que vocês vão estar dando uma assessoria, que vocês têm que interagir com profissionais de outras áreas, né. Eu não sei muito como é que está a situação de cada um, mas, né, acho que a Gabriela ainda está lá no Moinhos de Vento, por exemplo, né, e a Nath, né, a Natália, a minha aluna de doutorado que também trabalha lá, me fala muito que tem que interagir com os profissionais de outras áreas e tem que explicar e tem que defender muito o que ela fez estatisticamente, etc. Né? Não sei se a Gabi já passa por alguma situação assim, por exemplo, ou vê os estatísticos. Sim, bastante. Bastante. Né? E tem casos de outros profissionais de outras áreas acharem que sabem mais que a gente, e todas aquelas coisas de sempre. Sei até os nominhos, mas enfim, também conheço alguns, E tem, como eu digo, é claro que tem profissionais de outras áreas que com certeza sabem mais do que eu naquele assunto, por exemplo. Porque fica tão específico ali, né? E a gente, que daí daqui a pouco, né? A gente tem que saber de um tudo, né? Fica difícil ficar tão especializado. Então, assim, ok, né? Mas, então, assim, né? Até coloquei aqui, a gente tem que pensar como é que a gente trabalha com os dados, né? Ou como é que a gente pode, então, de repente, desenvolver alguma coisa para contribuir, né? Enfim, nesse aprendizado. Né? Aqui tem o slide, então, né? Oferecer curso, oficina, workshops e tal. Aqui muito pensando no professor e professora, né? E aqui tem alguns links. Eu já vou sair aqui porque... Tá? Mentira, não pode voltar ao que estava fazendo ainda não. Tem um livro que eu estava lendo ali quase ele inteiro recentemente, acabei parando por outros motivos, mas
é bem interessante, não sei se você conhece aquele... O nome é... Eu nunca quis ler ele porque ele tinha um nome meio que não atrativo, assim. Mas é aquele Como Mentir com Estatística. Tu conhece? Conheço. Não, é que eu acho muito interessante. Eu achei bem interessante para estudantes de estatística, assim. Ah, sim. Não sei se tu já leu ele. Não. Eu só, assim, furunguei nele na cultura, né? Sabe? Então, de tomar um café e ficar folhando, assim. Então, eu achava que era um troço meio tipo, ensinar a mentir com estatística, eu vi bem na época dessas coisas de fake news, essas coisas assim, eu falei, não legal, né? Mas não, ele é um livro da década de 50, eu acho, 40. Ele é bem antigo, e a ideia, na verdade, é tu aprender a achar erros estatísticos. É um manual de como não mentir com estatística, na verdade. Entendeu? Tipo, ele tá mostrando como as pessoas podem usar a estatística para mentir, mas a proposta dele é ensinar você a não mentir, entendeu? Entendi. É usar corretamente. É muito legal, assim. É claro, ele usa exemplos lá da década dele lá, ele é bem antigo nos Estados Unidos, que tinha uma realidade completamente diferente, mas é bem interessante, assim. Cada capítulo ele vai discutindo assim, os conceitos estatísticos. Legal. Média, algumas coisas de inferência. Eu achei bem massa, assim. Eu acho que todo estudante devia ler. E ele é bem curtinho. É bem curtinho, assim. Mas aí não dá para pôr velocidade 2, né? Não. Não. É a velocidade a gente que tem que conseguir ler mais rápido. Sim, eu estava lendo esse livro aqui, né, que é Os Movimentos da Educação Estatística na Escola Básica e no Ensino Superior. Por que eu lembrei? Que é um livro que ele é tipo organizado como se fossem artigos, né? Mas aí que eu estava lendo aqui é o desenvolvimento profissional de professores para o ensino de probabilidade em tarefas de investigação estatística, né? Só para contextualizar. Mas sabe o que é uma das coisas que cita aqui? Por que eu lembrei? Que eles fizeram um trabalho com professores, são 16, né? E sabe o que é uma das crenças desse grupo? E pelo que eles comentam aqui, que a estatística só serve para fazer manipulação. Que esse também seria um dos motivos deles não lecionarem o conteúdo de estatística, né? Mas que serve para manipular. Aí é que vem uma dificuldade, mas aí são as crenças, né? Aí são as crenças. E quantas vezes em sala de aula os alunos já me questionaram sobre isso, né? Mas dá, né, professora? Se dá. Que dá, né? É que essa é a verdade. Que dá. Aí vem uma questão de qualquer conhecimento dá, né? Não é só na estatística. Exatamente, que daí é a gente ver aquele gráfico da Globo News. Sim. Que dá, né? Mas legal, bom saber desse livro. Eu me surpreendi, assim, positivamente com ele. Legal. Bom, então, assim, eu queria fazer essas ligações, né? Apresentar para vocês esses conceitos, as 3 competências, elas são super fundamentais, né? Quando a gente vai ler os textos de educação estatística, isso aparece o tempo todo, né? E à medida até que eu venho convivendo com vocês, foi me despertando mais esse olhar, né? Eu confesso que ao pensar nessa disciplina, eu estava muito mais focada nessa coisa da educação da estatística, pensando mais numa sala de aula tradicional mesmo, né? E daqui a pouco, assim, não, né? Cada um de vocês tem a sua sala de aula. Nós temos constantemente essa sala de aula. A Gabriela mesmo agora comentou, né? Eu não sei. Pois é. Eu sei que a Tainá está fazendo o laboratório, né? Não sei, acho que a Júlia também, né? Se eu não me engano. Não, eu já fiz. Não, tu já fez, tá? Tu já fez. Mas, tipo assim... acho que aqui todo mundo já fez ou tá fazendo, né? Eu não. Tu não fez ainda, Yara?
Eu tô lá no começo ainda do curso. Ah, então tá. Então esquece. Eu tranquei Tá. 2 semestres. Mas tu tem já uma formação, né? Sim, sim. Eu também não fiz. Ah, e a Amanda, claro, a Amanda também tá mais no começo. Bom, mas o que acontece? Por que eu tô falando disso, né? Essa experiência da gente interagir, né, com os outros profissionais remete muito às ideias que a gente vem discutindo nessa disciplina aqui, né? Porque é você daí não ter a ideia do conhecimento estatístico que aquele indivíduo tem, né? E aí a gente tem que se virar para conseguir fazer a comunicação, né? Por exemplo, de resultados e coisa e tal, né? Então, pensando nisso, né, nós temos a proposta aqui de vocês pensarem numa ideia, né? Inclusive, eu não sei se vocês viram, eu pedi lá no fórum, eu abri um tópico específico, né, para vocês me dizerem quem são as duplas e trios, tá? Para fazer essa tarefa, né? E eu coloquei no último slide. Ah, não adianta eu abrir aqui, agora eu abri, vocês não estão mais vendo, né? Só vou compartilhar aqui rapidinho. Eu fiz uma modificação nos slides, por isso que ainda não está no Moodle para vocês, tá? Mas quando terminar a aula aqui eu já compartilho. Cadê? Vocês estão enxergando aí? A minha tela? Sim. Tá. Então eu coloquei, são sugestões aqui, tá? Mas vocês, por favor, inclusive o que vocês acharem, vocês compartilhem comigo também. Vou ficar bem feliz, né? De alguns sites, então... Deixa eu ver se ele vai abrir aqui no... Pra que isso? Aí não vai abrir aqui. Ai, eu fechei meu PowerPoint. Mais um dos sites é o IBGE Educa. Né? Não sei se vocês conhecem, se já entraram, né? Então, no IBGE Educa aqui tem muitas coisas, né? Muitas informações. Na verdade, tem umas coisas muito legais, né? Enfim, que eu adoro, né? Para as crianças, para jovens, então um pouco de acordo com as idades, né? E aí tem esse link aqui para os professores, né? Que daí tem sugestões de atividades, né? Aí, claro, aqui está muito assim indicado, né? É para educação básica, né? Mas separado por educação infantil, 1º ao 5º ano, né? O Fundamental 2 e o ensino médio, né? Aí tem uns exercícios bem bacanas. É só para vocês terem daqui a pouco uma inspiração para fazerem a sua tarefa, né? Tá? Ai, não abriu aqui o meu PowerPoint ainda. O que é que tá vendo? Agora vai. E aí eu coloquei ali os outros sites, deixa eu ver se eu lembro. Agora abriu. IBGE Educa. Lá do IME USP também tem, tá? Coordenado pelo professor Marcos Magalhães. Será que é aqui na aula? Acho que é aqui projetos. Ó, então ele também tem... acho que aqui o site está mais bacana. Isso. Tá? As atividades, né? Inclusive para nível superior, né? Tá? Então aqui tem algumas ideias também
e vídeos, e enfim, tem muita coisa aqui no site do IME-USP para vocês explorarem, né? E que eu comentei com vocês, não é uma coisa norte-americana aqui, né? Aqui da associação American Statistical Association, né? Que eles também têm um negócio para ensino de estatística que eles chamaram, né, o Statistics Education Web, né? Tá? Que também tem, bom, aqui assim tem muitas e muitas propostas para ensino de estatística também separado, né? Pelo nível lá, os Estados Unidos eles chamam, né, desses nomes aqui. Não sei, eu não estou muito habituada, mas eu sei que é o K12, que é de 9 a 12 anos, etc. Tá? E aí tem muitos e muitos. Eu nunca consegui até assim explorar tudo, né? Eu já olhei para alguns deles, né? E aí o que é interessante, né? Deixa eu interromper aqui. Voltar a enxergar vocês. Ali tem as propostas, né, para ensino de alguma coisa. A minha ideia para a tarefa de vocês e para a gente se envolver também um pouco mais, né, é vocês pensarem na sua dupla, no seu trio. Eu até pensei, eu vou escrever isso direitinho, né, mas é desenvolver alguma coisa que vocês pensem quem é o público-alvo, né, porque pode ser... é o Fundamental 1. É para as crianças de 3 anos, é para os pesquisadores, por exemplo, que procuram assessoria, é para os colegas de trabalho, né, pro meu, enfim, tá? O público-alvo é essa sala de aula que vocês podem imaginar como vocês quiserem, né? E aí, desenvolver essa ideia, vocês vão ver ali que nas sugestões que eu estou dando, diz ali, o que precisa? Para fazer isso aqui, por exemplo, a professora lá da educação infantil precisa papel, canetinha hidrocor, né? Porque as crianças vão pintar colorido, enfim, né? Vocês daqui a pouco vão pensar que, sei lá, vocês vão produzir um vídeo. Bom, o que o sujeito precisa? Ele precisa ter internet, sei lá, né? E acesso lá. Aí eu não sei onde é que vai estar hospedado. Aí a criatividade vai ser de vocês. É completamente aberto mesmo, né? O que precisar. Só que daí vai ter que ter essa descrição, né? E quiçá, sei lá, vocês podem desenvolver algumas coisas aí que a gente pode, de fato, compartilhar, né? Para o bem da nação, enfim, né? Que fique disponível de alguma forma, né? Algumas... ideias que depois a gente pensa como é que a gente pode hospedar. Não sei se vocês têm canal do YouTube, mas tem o meu canal do YouTube que a gente pode colocar para fazer essa divulgação, né? Enfim, tá? Então, algumas coisas assim para serem inspiradoras. Né? Espero que a aula hoje tenha trazido mais algumas informações, né? Não sei se vocês já repararam, mas a gente tem bem poucos encontros ainda, né? Acho que são só... Até eu acho que são só mais 2. Os encontros síncronos, né? Meu Deus, tá acabando o ano. Por isso, né, que é... Na verdade, nós temos 2 encontros. Eu estou olhando aqui a tabelinha, né? Só que um deles, que é o dia 30, que é ok, e dia 13 já está prevista a apresentação, né? 13 de novembro? Tá? Que daí ficou assim... Deixa eu até olhar aqui direitinho. Isso, porque daí a entrega ficou para o dia 20, né? Porque a ideia é justamente vocês fazem uma apresentação no dia 13, que é aquilo que até comentei com vocês, por favor, prevejam
que eventualmente tem que ficar um pouco mais... A gente vai ter que estender um pouco mais essa aula, né, da sexta-feira do dia 13. Ai, é sexta-feira 13 ainda por cima. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que usar chapéu de bruxa aqui. Né? E a entrega mesmo é dia 20. Porque depois, dia 27, já é a última aula mesmo. E daí já eu coloquei como recuperação, né? Não que eu acho que alguém vai ficar de recuperação, tá, gente? Mas pensem que daí ali o finalzinho, vocês já vão estar livres dessa e podem se dedicar para as outras, né? Tá. Vocês estão... Fala, mano, fala. Sempre tem uma Amanda da vida que consegue ficar em recuperação. Não. Assim, eu só não sei, eu vi, né, que uma outra pessoa colocou lá no fórum, tô precisando de grupo, e eu não vi respostas, aí eu não sei se vocês estão conseguindo se articular por outras formas de comunicação. Sim? Então tá bom. Eu postei que para alguém me acolher, porque eu tô no início do curso e a maioria das pessoas já estão no final. E aí o Almir me chamou no WhatsApp. Legal. Legal. Tá jóia. Então tá. Aí eu abri o fórum lá para vocês dizerem quem são as duplas e trios, né? E a próxima etapa, daí eu já vou também pedir para vocês só para dizerem assim, estão pensando em fazer tal coisa. Tudo assim, né? Nesse momento, para mim, pelo menos, é jogo rápido. Velocidade 2, tá, Yara? Tá. Né? E era isso, assim, pessoal. Que eu tinha. Não sei se vocês têm algum comentário. Agora, como eu fiz essa modificação, eu já vou compartilhar com vocês no Moodle essa apresentação, né? Vou passar para vocês ali as referências. Eu não sei se vocês estão precisando de alguma coisa, tá tudo certo. A turma tá bem quieta, né? Tirando a Yara e a Amanda, que fazem algumas. A Gabriela hoje eu também dei umas provocadas. A Júlia até respondeu ali, né? Pessoal. A Tainá até fechou a câmera hoje. Mas tudo certo, prof. E feliz dia do professor atrasado. Obrigada. É verdade. Foi ontem. Feliz dia do professor. Professora. É verdade. Feliz dia. Tô até... Camiseta aqui em homenagem. Que tá